o propósito da sua família? Você já parou para pensar nisso? Que a sua família ela tem um propósito? Aliás, você não está aqui sem ter nenhum propósito. Existe sim algo que você precisa fazer neste mundo. Você não veio nesse mundo, é engraçado, né? Eu vim nesse mundo a passagem. Opa, peraí, mas até a passagem você tem que deixar alguma marca. E aí? Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é a sua marca que você quer deixar aqui? É difícil responder isso. Por muito tempo, e até hoje ainda, eu fico me perguntando qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da minha família? Qual é o propósito? Por que eu estudei direito? E por que eu desisti do direito? São muitas perguntas que muitas vezes não tem resposta. Porque a resposta, ela tá aqui dentro. Ela tá nas minhas atitudes, ela tá no meu caminho, ela tá em diversos lugares. Mas uma coisa eu descobri. Que eu não vim aqui a passeio. Eu não vim aqui para não fazer uma diferença. Eu não vim aqui para não transformar ou deixar a marca na vida de alguém. E de repente a marca pode ser boa ou pode ser ruim. Eu espero que seja boa. E eu busco essa marca boa na vida das pessoas. Por que eu tô falando isso para você? Porque eu quero saber se você sabe qual é o propósito da sua família. Eu sou mãe de 2 filhos, um de 12 e outro de 9, e desisti da minha carreira. Desisti mais ou menos. Eu priorizei a educação dos meus filhos, eu priorizei a estar com eles e a fazer diferença na vida deles para tentar fazer com que eles, né, sejam pessoas diferentes, pessoas melhores, pessoas com caráter, homens íntegros, homens que respeitam, sabe? Então, a minha carreira, ela existe, ainda tenho, trabalho fora, faço normal, sou dona de casa, sou empreendedora, sou advogada, atuo nisso tudo, mas o meu papel principal hoje é ser mãe. E por que tem muitas mulheres que não conseguem entender que o papel de ser mãe é tão importante quanto um papel de ser uma empresária, de ser uma empreendedora, de ser a funcionária do mês, de ser a mulher, como é que eu vou dizer? A mulher. Por que existem muitas mulheres que hoje deixam o papel de mãe como algo secundário? E é muito complicado isso, porque quando nós observamos as famílias, né, principalmente as famílias cristãs, a gente observa que muitos papéis estão sendo invertidos. Muitos papéis eles estão deixando de existir. Não sou contra a mulher trabalhar, como eu mesma já falei, eu trabalho, mas o meu papel principal hoje é ser mãe. Até que os meus filhos eles tenham, apesar que mãe nunca deixa de ser mãe, ela vai priorizar muitas vezes em determinado tempo, ela vai priorizar a carreira, ela vai priorizar o trabalho, não, ela vai priorizar a saúde, mas ela sempre vai ser mãe. Só que a prioridade hoje, na minha vida, é educar os meus filhos. É não deixar que o instituto, né,
governamental, eduquem eles. Ai, mas você tá sendo radical. Não. Gente, eu fui numa reunião do meu filho mais velho e uma das coisas que eu percebi que é assim, os pais, eles estão cada dia mais negligentes com a educação dos filhos. E eu digo os pais em geral, mas principalmente eu falo para os pais que são cristãos. Por que que isso acontece? E é uma visão minha, tá? Quando eu cheguei na escola dos meus filhos, os professores, eles olhavam pra gente, pra mim e pro meu marido, olhavam assim, como dizendo assim, cara, por que não é todo mundo assim? Eu não fui lá. O meu filho, ele tem dificuldades de relacionamento com outras crianças, de socialização. E eu sei disso. Eu reconheço esse problema dele. E eu repassei esse problema para os professores. E aí os professores olharam pra gente assim... e o meu filho... E é engraçado que eu conversei com uma professora que havia dado uma bronca no meu filho, né, que tinha chamado a atenção do meu filho, e eu falei pra ela, você tá certa. A professora olhou assim e falou, nossa, né? Por quê? Hoje você... Não, porque o meu filho... Não, o meu filho, ele é o... Não, teu filho não é o... Teu filho é uma criança que ela é educada primeiramente por você. Ela carrega os princípios que você mostra para ela. E é através do que ela aprende com você é que ela leva lá fora. Então, quando nós estávamos conversando com os professores a respeito do meu filho, ela só traçou elogios. Eu falei, mas o meu filho, ele não é tudo isso. Não desmerecendo ele, pelo contrário. Falei, não, meu filho, ele tem dificuldades. Ele tem essas dificuldades, assim, fui pontuando as dificuldades que ele tem. Ele fala pra mim que ele tem essas dificuldades aqui dentro da sala de aula, é assim, assim, assim. E aí ela começou a entender que nós, como um papel de pais, nós estávamos presentes, nós estávamos cientes do que estava acontecendo dentro de sala de aula. E quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a conversar a respeito dessas coisas e a passar isso para quem tá de fora, eles olham assim e falam assim, essa criança é diferente. Essa criança, ela tem estrutura familiar. Essa criança, ela tem princípios. Essa criança, ela sabe como se comportar, como se portar. Para mim, que sou mãe, eu olho aquilo dali, eu me sinto assim um pavão. Que delícia! Tô conseguindo fazer o meu papel. Comecei falando para você qual que era o seu propósito, qual que era o seu papel. E quando eu vejo esse resultado, quando eu percebo isso na vida dos meus filhos, eu falo, tô no caminho certo. Eu tô no caminho certo quando eu vejo que eu tô criando os meus filhos com caráter, quando eu vejo que os meus filhos são crianças que são abençoadas, mas não abençoadas materialmente, não é isso. Elas são abençoadas porque elas são pessoas que transmitem alegria, paz, é gostoso de estar com elas, elas são educadas e eu não tô querendo me gabar. Pelo contrário, só eu sei como é difícil. Você fala às vezes 10, 20, 30, 40, 50 vezes para uma vez você conseguir acertar. É muito difícil. E eu ainda tô falando de crianças que não entrou naquela fase onde elas acham que é o dono do mundo.
Então eu tô falando com os pais daquelas crianças que têm até 12 anos de idade, que eu ainda consigo colocar uma certa rédea. Quando meus filhos começarem a chegar numa outra fase, e eles vão chegar, eu sei que as dificuldades vão ser outras. Eu sei que as dificuldades, o trabalho vai ser outro, a linguagem vai ser outra. Mas o fato de eu ter estado com eles, né, nesse momento da formação, de ter mostrado para eles, de ter pegado na mão deles, olha, não é desse jeito, vamos fazer assim. Eu sei que isso fez a diferença. Eu sei que isso mudou. E o fato disso ter mudado, hoje eu tô colhendo um pouco desses frutos. Então, o meu propósito é fazer uma diferença na vida do outro. E o outro, neste momento, são os meus filhos. É fazer uma diferença na vida deles, né? O propósito que arde em mim é olhar para os meus filhos e falar assim: caramba, não é que eu criei bem eles mesmo? Olha, marido, a gente criou bem os meninos, né? Porque eu não faço sozinha. Eu tenho uma pessoa que está comigo. Mas se ainda eu não tivesse uma pessoa que tivesse me dando apoio, ia ser muito mais difícil? Sim, seria muito mais difícil. Existem muitas mães que têm que criar os filhos sozinhos. Só que uma das coisas que eu tenho aprendido é que o exemplo é fundamental. Não adianta eu falar para o meu filho: não brigue, se eu sou uma mulher briguenta. Não adianta eu falar para o meu filho: não fale mentiras, se eu vivo mentindo. Não adianta eu falar para o meu filho: não fala palavrão, se eu vivo falando palavrão. Lembra, sabe? Fica uma coisa assim meio distorcida. Peraí, por que ela pode e eu não posso? Você acha que criança não pensa? Você acha que criança não questiona? É porque você não conhece o meu Davi. Porque se você não consegue entender que criança pensa, criança questiona, criança hoje mais do que nunca sabe de muita coisa, sabe mais do que eu e você, pode ter certeza. E se a gente não tem o cuidado de preparar elas para elas não se perderem, sabe o que vai acontecer daqui a um tempo? Nós que temos o papel de mães estaremos de joelhos buscando a volta dos nossos filhos. E a volta que eu digo é volta para um caminho bom. A volta é para estar dentro de um caminho onde você sabe que vai ser um caminho saudável. E aí, você, qual é o teu papel hoje na tua família? Qual é o teu papel hoje com os teus filhos? Ele vê você como uma mãe, uma empreendedora, uma funcionária do mês, uma empresária, o quê? O que você representa na vida dos seus filhos hoje? Você já parou para pensar nisso? O que você está fazendo na vida dos seus filhos hoje? Pois é, fica a pergunta para você. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, que de vez em quando a gente aparece por aqui.